Boa noite, gente! Mais uma vez, nós estamos aqui pontualmente, não mais às 16 horas, mas sim às 20 horas. A Doutrina Educação e Saúde, mais uma vez com vocês. Carla, você foi a primeira, hein? Boa noite. Nelma! Nelma, pessoal, está lá do Canadá. Boa tarde aí, Nelma, aqui já somos boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Lélia, eu sou enfermeira de formação, eu sou mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Também sou especialista em administração hospitalar pela UNAERP e também especialista em pediatria e puericultura pela Universidade Federal de São Paulo. E, como sempre, eu gostaria de dar aqueles recados, né, que nós estamos simultaneamente, tanto no Facebook quanto no YouTube. E hoje temos uma novidade. Nós estamos fazendo junto com a Enfermagem da Paixão. Logo, você que está no Instagram da Enfermagem da Paixão, muito boa noite para vocês também. E obrigada pela sua presença. Hoje, Enfermagem da Paixão está junto com a Doutrina Educação e Saúde. Então, é um prazer muito grande ampliar as nossas redes, porque juntos somos mais fortes. E é isso que a doutrina prega, e é isso que a doutrina está fazendo. Eu queria dar boa noite a todos que estão aí, a Nelma, ao Paulo, a Estefânia, Maria Solange, o Fator RH, que está dando uma boa noite em nome de toda a Fator RH, e agradecendo a participação de todos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, como sempre, eu peço para que vocês comentem, porque é o comentário que vai deixar a nossa noite mais rica. E, além do comentário, é muito importante, gente, que vocês respondam a pesquisa de satisfação. E hoje vai ter uma novidade, hein? Hoje, pela primeira vez, acontecerá um sorteio que vocês aguardem, depois eu vou contar, tá bom? Então, para iniciar a nossa noite, eu quero convidar para trocar experiência conosco dois importantíssimos profissionais. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o Laércio Neves. O Laércio é enfermeiro, ele é mestre em reabilitação e inclusão social. Olha que espetáculo, gente. Tem um curso de mestrado para nos ensinar a inclusão social. Muito bom. Depois eu quero que o Laércio conte mais isso para a gente. Ele também é especialista em gestão em enfermagem e, atualmente, ele é diretor da LN Educação. Laércio, muito obrigada pela sua participação. Também quero convidar o Fabrício Rosso, ele é da Fator RH, ele é administrador hospitalar. Olha que interessante, gente, nós temos parceiros junto aqui conosco, que é um administrador hospitalar. E olha, quando nós estamos na prática, às vezes a gente fica falando mal do administrador hospitalar, né? Não, gente, conta aí. É tranquilo com vocês? Hoje vai ser muito tranquilo, porque ele vai nos ensinar muita coisa. A Nelma está dizendo, professor Fabrício, que é bom revê-lo. A Paula Dutra está dando boa noite. Então, Fabrício é administrador hospitalar, ele é mestre em recursos humanos pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e por essa mesma fundação, ele é especialista em liderança. Eu queria pedir para vocês que estão aí nos assistindo, que comecem a fazer suas perguntas, porque é muito importante para que a gente faça interação. E até que vocês esquentem, eu queria começar pelo título da nossa noite. Hoje o título é Gestão e Liderança em Cenários Desafiadores. Quando a gente fala em desafiador, pessoal, vocês que estão aqui nos escutando, o que vocês pensam em cenários desafiador? O que é um cenário desafiador para vocês? Vamos ver esse bate, dá uma dica aí para a gente, o que é um cenário desafiador para vocês? Bom, eu também quero fazer essa pergunta para os nossos convidados. Então, inicialmente, eu quero que o Fabrício conte para a gente sobre gestão em cenários de crise. O que é crise? Você poderia exemplificar para a gente, Fabrício? Conta para a gente e depois eu quero ouvir o professor Laércio também dando essa mesma resposta. Por favor, é com você. Seu microfone, por favor, que a gente sempre esquece de ligar esse microfone.
Boa noite a todos, boa noite, Lélia, o pessoal que está nos seguindo nas redes sociais, o pessoal da Enfermagem da Paixão. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, da nossa caminhada, né, um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo da nossa história dentro da área da saúde. Como a Lélia comentou, às vezes não é muito fácil trabalhar com a gente que é administradora hospitalar dentro das instituições. Mas eu costumo dizer que eu sou administrador hospitalar, mas muito mais do que isso, eu acho que eu ganhei sem querer ao longo da minha vida um corém honorário. Então, eu acabei me identificando muito com a assistência, com a enfermagem, com o trabalho de cada um dos enfermeiros que fazia o seu melhor pelo paciente e contribuía de uma maneira muito importante para o sucesso do hospital. E para falar de crise, né? O que é cenário desafiador, eu acho que o primeiro passo é a gente separar dois conceitos que se misturam muito. Escuto muita gente falando dentro de hospital que a gente está vivendo um momento de emergência. Não. Crise é crise, emergência é emergência. São coisas distintas. Emergência, né, a gente pode até usar aí uma metáfora que vocês estão acostumados todos os dias, é a entrada de um paciente com parada cardiorrespiratória no PS. Isso é uma emergência. Nós vamos usar todos os recursos que nós temos pontualmente para poder usar, né, os melhores protocolos, fazer os procedimentos de reanimação e tudo mais que é a boa prática da enfermagem da medicina para aquela emergência e manter a continuidade, né, do processo, da vida do paciente, etc. Emergência é um fato pontual. É algo que acontece, pode acontecer com o paciente, mas pode acontecer num processo de trabalho, lá na farmácia, lá no centro cirúrgico. A gente atua de forma intensiva em cima dessa emergência e mantém a continuidade da operação. Crise, cenário desafiador, é outra história. Se a emergência é pontual, crise é algo que nos toca a todos ao mesmo tempo. Na crise, está todo mundo literalmente no mesmo barco e a tempestade está acontecendo. Então, não é a farmácia, não é o atendimento, não é o faturamento, não é a UTI. Somos todos. Todos estamos juntos na crise. E tem um fato muito importante que a gente precisa entender, e aí vale a dica para os enfermeiros, para os profissionais que estão nos seguindo agora. Se você é líder, se você tem uma equipe abaixo, sob sua responsabilidade, você precisa entender que, diante de uma crise, a gente está lidando com um alto grau de incerteza. E quando a gente trabalha com alto grau de incerteza, a gente precisa lembrar que o quanto mais eu me comunicar com a minha equipe, o quanto mais eu trabalhar essas questões com as pessoas que estão abaixo de mim, melhor, né? A gente tem alguns especialistas em crise no mundo, uma das professoras mais renomadas, que fala sobre liderança em tempos de crise, da Escola de Negócios de Harvard, diz que nesses momentos o líder precisa dizer para a equipe, com todas as letras, o que ele sabe, o que ele não sabe e o que ele vai ter que aprender junto com a equipe. Porque as pessoas estão esperando respostas, mas nós não temos todas as respostas. A gente está lidando num momento de incerteza. Então, é muito importante essa comunicação fluir em doses pequenas, homeopáticas, mas constantes com a equipe, para diminuir o grau de ansiedade, o medo, porque pode ter certeza, né, com tudo que nós vivemos nessa última pandemia que a gente está atravessando agora, a gente, por mais que as pessoas não falem, por mais que seus funcionários, seu técnico de enfermagem não fale, a gente tem gente assustada debaixo da gente trabalhando. E a gente não pode deixar de lado esses aspectos psicológicos. Aliás, eles são o primeiro exercício de liderança que a gente tem que fazer. Porque liderar quando está todo mundo bem, liderar quando está todo mundo sorrindo, qualquer um faz. Mas liderar numa crise, aí sim a gente vê quem é que estava preparado para. Muito bom, professor Fabrício. É interessante isso que você falou. Eu quero aproveitar, dar uma paradinha só, dizer para quem está nos assistindo do Instagram, na página Enfermagem da Paixão, eu já vi que está travando, e também eu quero informar que no Instagram só são 60 minutos, depois vai cair. Então, eu recomendo fortemente que vocês vão para a página da Doutrina Educação em Saúde, ou no Facebook, ou no YouTube, tá certo? Então, nós também estamos simultâneos nessas duas
plataformas. Então, por favor, façam perguntas também, quem permanecer no Instagram, para que a gente possa responder para vocês. Agora, professor Laércio, eu gostaria que você ligasse o seu microfone e falasse para a gente o que é crise, como é que você poderia exemplificar isso na sua prática, por favor. Muito boa noite, doutora Lélia, também boa noite ao doutor Fabrício. É muito bom estar com vocês, assim como todos que estão no YouTube, no Facebook, também na página do Instagram da Enfermagem da Paixão. Muito bem falado pelo doutor Fabrício, e eu quero apenas não colocar um ponto final e dar uma vírgula ali, dando continuidade no que ele apontou, que crise é uma situação X e emergência é uma situação Y. E por que é importante nós entendermos isso? Porque quando nós falamos de cenários desafiadores, e quando nós falamos de crise e emergência, se nós não definirmos muito bem isso, nós não vamos conseguir fazer um ponto que é o principal de um gestor num momento desse, de um líder num momento desse, que é a definição dos papéis. O doutor Fabrício muito bem falou que é você reunir a equipe e apontar ali tudo que deve ser feito, tudo que poderia ter sido feito e também aquilo que nós sabemos e aquilo que nós também não sabemos. Ou seja, estamos todos juntos. Então, a definição dos papéis é um ponto muito importante. Um outro ponto importante é o alinhamento das expectativas. Porque muitas vezes, numa situação de crise, todo mundo vai e joga o holofote para uma pessoa, né? Normalmente para um gestor, normalmente para um líder, joga tudo para ele. Só que, muitas vezes, o papel dele é um e o papel dos demais, ou os papéis, são outros. Então, nós precisamos entender que o alinhamento de expectativa e a definição dos papéis é importantíssimo. E foi muito interessante que o doutor Fabrício falou da crise e também da situação de emergência. Por quê? Porque nós precisamos meio que separar o joio do trigo, né? Nós temos equipes que crise para ela é todo dia. Todo dia é um cenário de crise. E aí nós precisamos entender isso, que não, nós enfrentamos cenários desafiadores a cada dia e nós temos aí momentos de emergência e momentos de crise. Quando nós separamos isso, nós conseguimos saber, inclusive, quais ferramentas nós vamos utilizar, quais atitudes nós devemos ter e quais comportamentos também junto às equipes. Muito obrigada, professor Laércio. Vocês estão percebendo aí que o fã-clube está todo aqui, né? Tanto do professor Laércio como do professor Fabrício. Muito obrigada para vocês, muito obrigada a vocês que estão no Instagram. Estão dizendo que voltou, pessoal, voltou, mas olha, venha para o Facebook ou venha para o YouTube. E vocês que estão no Instagram, mantenham a câmera na horizontal, porque hoje a Enfermagem da Paixão está colocando essa inovação, né, de colocar no Instagram. Bom, vocês complementaram muito bem, e eu gostaria de saber, o professor Laércio acabou de dizer, ferramentas de gestão. Eu sou de uma época, pessoal, que quando eu chegava no hospital, olhava assim, quantos leitos tem? São 10 leitos? São 10 leitos, 2 enfermeiras. São 16 leitos, 1 enfermeira. Isso era a escala. Hoje, eu estudei no meu mestrado, estudei no meu doutorado, que a escala não pode ser feita nem no papel e nem assim da cabeça, numericamente. Olha, 1 para 10, não é assim que se faz. Existe cálculo específico para dimensionamento de pessoal de enfermagem. E essa é a minha parte do estudo, mas eu queria saber, tanto na visão do administrador como do professor Laércio, quais são as ferramentas de gestão. E eu estou colocando aqui enfermeiro, mas eu sei que tem psicólogo, eu sei que tem outros profissionais aqui nos assistindo, que é necessário para que você conheça e aplique na prática. Professor Fabrício, por favor, conte para a gente quais são as ferramentas que o profissional precisa conhecer e aplicar. Ou fazer gestão não é assim, eu nasci assim para ser gestor. É desse jeito, nasci, pronto, acordei com vontade de fazer gestão, vou lá e faço. Poderia comentar um pouco sobre isso? Claro. Lélia, você tocou num ponto magnífico, né? Porque o que a gente mais vê nas instituições de saúde? O enfermeiro que está saindo da faculdade e entrando para atuar dentro de um sistema de saúde privado, filantrópico ou público.
Mas o que falta para ele justamente é essa capacidade de gestão, porque na maioria das vezes ele não recebeu essa informação de maneira efetiva na sua formação. Ele é um ótimo profissional para poder começar a fazer assistência, os protocolos, os procedimentos, mas gestão, muitas vezes ele se depara com um cenário que ele não imaginava, que ele ia ter que gerir pessoas. Mesmo um enfermeiro que se vê totalmente assistencial, ele não pode esquecer que até pelo próprio conselho, ele tem gente abaixo dele. Porque na hora que o técnico tiver uma dúvida, quem tem que tomar a decisão, a tomada de decisão é do enfermeiro, né? Então, veja, só aí a gente já está falando de uma competência extremamente importante, que é tomada de decisão. É orientação. Como é que eu vou orientar esse técnico para este procedimento com o paciente? Sendo que a gente tem que tomar todos os cuidados e precauções, as barreiras de segurança, né, os protocolos, as certificações de qualidade. É um mundo à parte. Né? Você fala de certificação de qualidade, é outro mundo para o enfermeiro. E ele ouviu mais ou menos alguma coisa na graduação dele, quando muito. Então, o que acontece com os novos enfermeiros que entram no mercado de trabalho é que muitas vezes eles vão aprendendo de uma forma muito cruel. Ele vai aprendendo apanhando. Ele vai apanhando do médico, ele vai apanhando do outro enfermeiro, ele vai apanhando do paciente, e ele vai apanhando até dos técnicos. Porque técnico também, né, funcionário de uma maneira geral, e aí a gente pode estender para outras profissões, os colaboradores de uma maneira geral, eles adoram testar um líder novo. Essa é a realidade. Né? Ele coloca ali para ver até onde você vai, o quanto você sabe, o quanto você tem habilidade para funcionar, o quanto você faz um procedimento numa situação mais difícil. Então, falta ferramenta de gestão? Com certeza. E muitos enfermeiros vão caminhando ao longo dessa estrada por anos, e desenvolvem poucas competências. Portanto, né, o sofrimento continua porque a competência não aumentou. Muitas vezes não é só um problema do próprio enfermeiro. A instituição também não preparou, a instituição também não ofereceu ferramentas para esse gestor. A gente estava comentando outro dia, né, que é incrível como em 2020 ainda tem coordenador, supervisor, enfermeiro fazendo escala na mão. Não dá mais. A gente tem hoje ferramenta tecnológica para resolver isso, né? Professor, desculpa te interromper. Quem é profissional da enfermagem? Eu vou colocar, inclusive, aqui uma questão que já foi trazida. Verdade, sair da faculdade sem a habilidade de liderar e o curso de liderança para enfermeiro do Fator RH foi maravilhoso. Olha que legal, me deu muitas ferramentas para exercer a minha liderança. Obrigado, Maria. Que depoimento interessante, hein? Parabéns, hein, professor Fabrício, que você está ajudando. Você falou uma coisa muito importante aí, né, que eu acho que vale a pena perguntar, inclusive, a quem está nos ouvindo, como é que vocês, se porventura vocês são da área da enfermagem, como é que vocês fazem escala? Vocês têm um sistema? Responde aí. Você tem um sistema ou vocês fazem no papel? Porque por mais que a gente diga assim, no papel está ultrapassado, mas eu acho que a gente vive no ultrapassado mesmo, né? Então, gente, por favor, escrevam aí. Vocês fazem escala de funcionário? Eu não estou nem falando a escala mensal, eu estou falando também da diária, né? Como é que vocês dividem? Mensalmente alguém faz ou você mesmo está unidade? Como é que é isso? É uma coisa tranquila fazer a escala? Enquanto vocês vão respondendo, eu gostaria que o professor Laércio também fizesse o seu comentário no que se refere às ferramentas de gestão. Você, enfermeira, você pode contar, né, como foi, inclusive, a sua vida, né? Você chegou assim, olha, esse aqui é o seu instrumento. O instrumento que me deram quando eu saí da faculdade foi termômetro e garrote. Esses foram os instrumentos que me deram, que, inclusive, era aquele de vidro que quebrava, aquela confusão toda, né? Hoje, me conta aí, como é que foi, Laércio? Como é essa questão de ferramentas de gestão na enfermagem? Doutora Lélia, o que ocorre muito é assim, é muito comum, independente do estado, eu já passei isso pelo menos por uns 8 estados, quando eu vou pegar um instrumento que é considerado uma ferramenta de gestão por todo enfermeiro, e vou dar um exemplo aqui, a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, ela pode ser utilizada como instrumento de gestão para o enfermeiro. Em muitas organizações nas quais, de repente, eu ia com algum treinamento de liderança para novas lideranças, ou para gestão, eu perguntava para eles,
como é aqui? Vocês aplicam, vocês desenvolvem, vocês realizam a SAI? E aí, todos os hospitais, antes de falar qualquer coisa, fala, olha, é difícil porque nós não temos tempo. E aí eu pergunto sempre para eles, qual ferramenta de tempo você utiliza? E aí eles me falam, como assim? Eu falo, qual ferramenta gerencial de tempo você utiliza para me dar essa evidência? Porque falar que não se tem tempo é uma evidência. Você tem que evidenciar ela de uma forma científica. Ou seja, eu tenho uma matriz Gucci, eu trabalho com uma matriz Smart, eu utilizo, ele precisa me dar. E hoje nós observamos que os enfermeiros e a enfermagem, em alguns lugares, acabam tendo um pouco essa fragilidade. Não conhecem as ferramentas gerenciais. Ainda atuam com aquele processo de gestão muito mais empírico, né? Aquela gestão muito mais quadrada. E hoje a gestão, ela modernizou muito. Nós temos softwares, nós temos ferramentas que vão viabilizar mais assertividade para o enfermeiro, seja na gestão de uma determinada atividade, seja um plano de ação que ele tem que, de repente, estipular e determinar com a equipe, ou até mesmo fazer um planejamento estratégico utilizando ali um time, um tempo versus a atividade que ele deve desenvolver. Muito obrigada. Várias pessoas já se manifestaram aqui. A Marlise, ela está falando o seguinte, já tive a oportunidade de trabalhar com sistema de gestão de ponto eficiente. Que ainda tem isso, né, Marlise? Tem o ponto, tem a escala e tem o ponto. Deus, nosso Senhor, que coisa abusada esse negócio de ponto. Eu não estudei para isso. Bote um administrador, senhor administrador, por favor, bote um administrativo. Não me bote para ver ponto, mas tudo bem. E ela diz o seguinte, que atualmente a planilha de Excel. Por que será, né, gente? E tem uma outra provocação que eu vou colocar para vocês agora, que é da Ana Maria Teixeira. É uma pergunta. Ela fala o seguinte, as instituições precisam evoluir para desenvolver carreira em Y. Gente, carreira em Y. Vocês concordam? Mas antes de perguntar se vocês concordam, alguém de vocês, sei lá, professor Fabrício ou Laércio, poderia dizer o que é carreira em Y? Eu tive uma experiência e amei esse negócio de carreira em Y. Poderia contar um pouco mais sobre o que é a carreira em Y? Claro. Para quem não conhece, né, a gente tem um momento na área técnica, né, do colaborador em que ele está crescendo tecnicamente e aí a instituição começa a pensar numa promoção para ele virar líder. Só que esse caminho da liderança de coordenação, supervisão, gestão, gerência e assim por diante, nem sempre é o caminho que o enfermeiro ou o profissional deseja. Tem profissionais que não querem assumir essa grande responsabilidade de desenvolver pessoas, até pelo próprio perfil dele. Ele é mais introspectivo, ele tem uma visão mais técnica, ele quer se aprimorar e se desenvolver tecnicamente, não gerencialmente, né? E quando você não tem um plano de cargos, salários e carreira, e aí a gente fala da carreira em Y, você não tem alternativa. Ou ele cresce virando um gestor, ou ele não cresce, ok? Agora, quando eu tenho uma carreira em Y, ele pode crescer para a gestão, mas ele também pode crescer para a área técnica. Então, ele pode ser o meu especialista. Ele pode ser, né, aí a gente pode criar o nome que vocês acharem mais interessante, mas ele pode ser um assessor técnico. Então, ele vai ganhar mais do que aquele outro enfermeiro, por quê? Como ele é uma referência, né, em estomoterapia, como ele é uma referência em UTI, em terapia intensiva, ele passa a ser não apenas o técnico, mas ele passa a capacitar outros enfermeiros, a capacitar outros profissionais. Então, ele começa a dividir a experiência dele, ele vira um assessor técnico, ele vai crescendo na carreira do outro lado da perninha do I, que é a área técnica. Ele vai continuar fazendo cursos de especialização, ele vai, de repente, se aprofundar num mestrado, num doutorado na área, ele vai fazer investigação, pesquisa científica, ele vai para uma outra linha, porque ele não quer ser gestor. Então, a carreira em Y dá a oportunidade daquele profissional, que é muito bom, né, dele também crescer profissionalmente naquilo que ele gosta. Eu acho que a carreira em Y possibilita muitas oportunidades, especialmente na assistência.
Muito obrigada. Professor Laércio, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa questão da carreira Y? Eu também gostaria, na sua sequência, de passar um pouco da minha experiência em carreira Y, que a Ana Maria trouxe aqui, essa informação que é fundamental, e tem muita gente, eu tenho certeza, que não conhece o que é isso. Não conhece o que você acabou de falar, professor Fabrício, que é plano de cargos e salário. Eu não posso trabalhar 10 anos na mesma instituição, na mesma posição, sem saber para onde eu vou. Eu não posso. E eu acho isso perigoso para todo mundo. Não é isso, professor Laércio? Hoje nós ainda estamos sofrendo com aqueles tipos de profissionais que são colocados dentro de um cargo gerencial, porque ele desenvolveu um papel excelente como assistência, ele é um enfermeiro assistencial, fez especialização, mestrado na área da assistência, porque é o que ele tem know-how, é o que ele tem competência, ele quer se desenvolver. E aí colocam ele, sem ele ter a intenção ou a vontade, para assumir um cargo gerencial. E aí, isso é muito grave. Por quê? Porque muitas vezes não é se feito ali uma avaliação por competências. Fazer a avaliação por competências faz todo o diferencial para você fazer uma evolução deste profissional. Hoje, o que é muito comum identificar nas organizações é você pegar, por exemplo, o aquário tem um peixe e a gaiola tem um passarinho. E aí eles falam assim, eu vou transformar você. Aí pega o peixe e fala, voa, vai, voa. O peixe morre. Aí pega o passarinho e fala, vai nadar, você vai nadar, eu vou transformar você. Isso não é transformação, né? Então, transformação é eu transformar aquele profissional dentro da área que ele tem maior conhecimento, desenvolve mais habilidade e tem uma atitude proativa para que ele tenha ali, então, a reunião das competências, né? Então, enquanto nós temos instituições que já trabalham com um plano, com uma estrutura em Y, nós ainda temos uma organização que ainda faz aquela avaliação de desempenho que determina para ele ser desligado ou mudado, ser deslocado de setor. É duro, muito obrigada. Então, ao que a Ana tinha perguntado sobre evoluir, as instituições precisam evoluir para desenvolver carreira em Y? Com certeza, Ana, concordo plenamente, e eu gosto muito dessa parábola que você fala, né, colocar um passarinho no aquário. Eu quero saber de vocês, né, vocês já sofreram com isso, de passar por uma oportunidade, que chama de oportunidade, né, você vai ser líder, e aí você pensa, pronto, chegou a minha vez, e aí, gente, ser líder não é tão simples assim, não é somente que você é uma pessoa alegre, sorridente, fala baixo, e todo mundo gosta disso, não é isso, tem muito mais sobre isso para a gente ver. Eu queria colocar aqui para algumas questões, né? A Maria Aparecida fala o seguinte, acredito muito na meritocracia, atuei em um hospital com gestão por competência, é muito bom. Sabe uma coisa interessante, Maria Aparecida? Eu trabalhei numa instituição que era assim, todo final de ano eu passava por uma avaliação de desempenho, e eu era sempre observada como foi o meu desenvolvimento do ano anterior e o que eu progredi, e o que eu precisava para poder melhorar. Além disso, também era colocado na minha avaliação de desempenho uma questão de sucessão. Eu precisava sempre, na minha pesquisa, falar, na minha avaliação, quem era a pessoa que ia ficar no meu lugar. E eu também ficava sabendo qual era a posição que eu poderia seguir. E, a partir disso, eu preparava quem estava atrás de mim e me preparava para estar na frente daquela próxima posição. Então, isso para mim era muito importante. E mais salário. Eu tinha um adicional de salário que não era pelos anos que eu tinha dentro da instituição, era pelos resultados que eu dava na instituição. Às vezes, tinha uma colega que tinha mais tempo de casa do que eu e meu salário era maior do que o dela, porque era por competência. Eu conseguia corresponder às expectativas que a mim eram dadas e eu superava, então eu tinha um aumento de salário. Gosto muito, acho essa ideia de competência assim, muito, muito interessante. A Natália Gamboa, olha, gente, Natália é farmacêutica, olha como o nosso público é maravilhoso, é misto, porque a doutrina Educação e Saúde fala muito de oncologia, né? Eu sou da área de oncologia e a gente não consegue trabalhar se não for todo mundo junto. A Natália fala o seguinte, a falta de plano de carreira na empresa
é a minha maior dificuldade hoje como gestora, porque é muito mais difícil manter a equipe motivada, é fato. Se eu não sei para onde eu vou, se eu não tenho nenhuma programação, como é que eu vou fazer para que as pessoas se motivem? Né? Que a gente, a motivação vem de dentro, tá bom, mas a instituição também tem a sua participação, né? E o Knighton Campus fala o seguinte, que a área da enfermagem nos proporciona um leque de opções para trabalharmos. As instituições deveriam motivar a gestão por competência. É fato. Agora, gente, eu vou falar uma subversão. Escolha a instituição que vocês querem trabalhar, gente. Não fique refém da instituição, não. É claro, talvez aquela instituição que você acha que é boa, ela vai exigir muito mais do que talvez você tenha a oferecer, mas comece a escolher. Não fica naquela instituição, ela não olha para mim, ela não olha para mim. Muito provavelmente você não é para ela. Já parou para pensar nisso? Muda! Não precisa ficar. Lélia, tá difícil, eu sei. Agora, vá procurar formação, vá se qualificar para você poder escolher. Baseado em tudo isso, gente, eu quero passar para a próxima pergunta. Vocês já trouxeram alguma questão aí sobre que é colocada a pessoa no lugar, né? Vou repetir de novo, que eu adorei. Passarinho no aquário, eu me sinto assim, gente, não é fácil, não. Você ser passarinho, querer nadar e vice-versa, não é fácil. E aí eu queria que vocês dessem, por favor, um conselho para o enfermeiro que era técnico de enfermagem. Ou para o técnico de farmácia que virou enfermeiro. Aquele que tinha uma função de técnico. E aí chegou um dia, alguém disse, chegou o seu dia. E aí, como vocês já falaram, parece uma coisa assim, que na hora que ele deveria ser promovido e ter aquela alegria, parece que a coisa não é bem assim. Vocês poderiam dar algum conselho para essa pessoa que foi promovida a líder e que antes era técnico naquela mesma instituição, coleguinha técnico, aquele coleguinha que contava tudo que ele fazia, agora ele vai ser líder dele. Poderiam comentar algo sobre isso, dar um conselho? Por favor, professor Laércio, vou mudar a ordem, tá? Então, vou começar com o professor Laércio, depois eu vou para o professor Fabrício. Pode ser? Pode ser, sim, não tem problema nenhum. Eu acredito, pela bagagem do Dr. Fabrício e da doutora Lélia, vocês também irão concordar. Hoje, algumas áreas, e a enfermagem ela está dentro dessa área, eles não têm ainda a mentalidade de gestão de carreira, né? Fazer uma gestão de carreira. É importantíssimo. Você percebe isso? Eu, como professor nos cursos de graduação e pós-graduação também, percebo muito isso. Às vezes a pessoa está terminando a faculdade e aí ela segue a manada. Todo mundo vai fazer emergência. E ela também vai fazer pós em emergência. Aí você pergunta, por quê? Você gosta? Não, é porque está todo mundo indo. Ou quando não, a pessoa fala assim, não, é porque falam que se não tiver pós em emergência, não consigo trabalhar. E o que você gosta de fazer? Eu gosto de oncologia. Então, o primeiro ponto, eu acredito, que é fazer um realinhamento sobre propósito e missão. O que eu quero para a minha vida? Muitas vezes a pessoa, ela não está, ela formou e ela não quer trabalhar com a característica de emergência, ela não tem uma postura de proatividade, ela tem uma característica e um perfil comportamental que a leva muito mais para uma unidade de terapia intensiva, para um centro cirúrgico, para uma unidade de pesquisa ou de clínica médica. E ali é quando ela faz a identificação do que ela tem maior know-how. Então, eu acredito muito que a enfermagem ela precisa trabalhar um pouco mais a gestão de carreira, identificando isso. Independente se eu fui técnico de enfermagem, trabalhei muito tempo na obstetrícia, e que eu vejo muito isso. Trabalhou muito tempo no hospital de maternidade, formou como enfermeiro, e ele fala, mas eu não gostaria de trabalhar com obstetrícia. Eu gostaria de trabalhar com geriatria, eu gostaria de trabalhar com psiquiatria. E por que você não vai, então, para essa área? Porque falam que é assim, porque falam que é assado. Então, ele vai frustrar. Vai chegar um determinado momento que ele vai frustrar. Por quê? Porque ele não uniu a missão com o propósito. E é interessante que não é tão difícil você identificar missão e propósito. Se eu perguntar aqui para a doutora Lélia e para o doutor Fabrício, se já chegou em algum momento da vida
se vocês deram alguma palestra gratuita. Quantas? Várias vezes. Por quê? Porque nós temos em nosso DNA o quê? Queremos desenvolver pessoas. Então, muitas vezes, você faz aquilo de uma forma leve, não é uma forma pesada. Então, eu acredito que o primeiro passo é isso. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? E aí é você seguir naquilo, para que você não se frustre. Porque muitas vezes a pessoa fala que está frustrado com a enfermagem. Não. Às vezes você está frustrado com o setor, com a sua chefia ou com a instituição. Bom, eu vou passar para o professor Fabrício, mas eu vou deixar já aqui uma questão da Raquel. O que fazer quando a instituição diz que tem plano de carreira, mas na prática é outra realidade? Eu vou deixar primeiro, o professor Fabrício vai responder essa questão, depois eu volto de novo, vamos fazer um bate-bola aqui para responder a pergunta da Raquel, tá bom? Bom, Raquel, eu vou ser bastante simples e direto com você. Mude de instituição. Se a instituição prega uma coisa e faz outra, e você fica, você é conivente com tudo isso. Então, assim, é claro, a gente não vai deixar de pagar a conta de luz, a conta do celular, a gente tem que fazer as coisas de forma programada, planejada, mas, pelo menos do curto para o médio prazo, encontre uma outra instituição que seja mais transparente, mais ética, né? Que não diga uma coisa e faça outra. Porque isso, lamentavelmente, acaba incorporando nos corredores do hospital. Eu queria voltar um pouquinho antes, pegar o gancho do Laércio, que eu acho muito importante falar do momento em que, entre aspas, virei chefe. E agora? Né? Essa frase é até um título de um livro do Max Geringer, né, que conta a experiência dele quando ele saiu de funcionário e virou, entre aspas, chefe. Veja, eu não gosto muito da palavra chefe, na verdade, mas assim, eu só usei o bordão aqui para dizer para você o seguinte: se você deixou de ser técnico, virou enfermeiro, e agora você vai liderar outros técnicos, ou se você é enfermeiro e tem dificuldade nessa condução de uma equipe de trabalho, não tem outro caminho. Eu vi o Paulo aqui falando enquanto o Laércio estava comentando, ele falou assim, invista na sua capacitação, invista na sua carreira. E é isso, né? Não existe milagre, pessoal, não existe atalho. Se atalho fosse bom, se chamaria caminho, ok? Então, a gente precisa investir nas nossas competências. E vou pegar a fala da Lélia, que eu achei muito bacana. Veja, talvez você está pleiteando um hospital um pouco melhor, mas você não consegue entrar. Será que você está preparado para entrar lá? Será que você tem as competências que hoje não lhe são exigidas, mas que naquela instituição que tem certificação de qualidade, que tem uma outra postura, que busca resultado, e de uma forma até mais humanizada, mas foco em resultado é essencial. Será que eu tenho essa competência de foco em resultado? Será que eu consigo gerenciar bem uma equipe, conflitos? Então, veja, eu nunca esqueço uma frase que para mim faz toda a diferença, né? E é assim que a gente procura ajudar os enfermeiros a se tornarem líderes. Quando a seleção do Brasil de vôlei ganhou muitas medalhas, né, nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais, eu me lembro da Olimpíada de Atenas, que o Brasil foi campeão de novo, e aí um repórter da TV Globo, lá do Globo Esporte, foi lá entrevistar o Bernardinho, que era o técnico da seleção brasileira, e ele fez uma pergunta mais ou menos assim: Bernardinho, como é que você consegue pegar essa rapaziada, essa juventude, e transformar num time campeão? Ele falou várias coisas, mas a frase mais importante vem agora, que eu nunca esqueci, espero que você nunca esqueça e lembre, porque essa é a minha dica para você. Ele disse: nada na vida substitui o preparo. E quem conhece um pouquinho da história do Bernardinho sabe, ele fazia o time treinar a exaustão as jogadas do adversário. Porque quando o cubano, quando o americano, quando o russo subir na rede, meus jogadores sabem qual é a grande chance dele cortar para a direita, dele largar a bola ou dele fazer uma outra jogada. Os meus jogadores estão preparados. Nada na vida substitui o preparo. Você quer um hospital melhor? Você quer ser um líder com mais resultado? Você tem que buscar capacitação. Não tem outro caminho, ok? E, assim, tanto é verdade que, assim, como administrador hospitalar, quando eu saí da administração de hospital e me tornei um educador, lá atrás, em 1996, o primeiro curso que a gente criou foi para ajudar os enfermeiros. A gente criou um curso chamado Gerenciamento e Liderança para Enfermeiros, exclusivo para enfermeiros. Esses anos todos, a gente já treinou, acho que mais de 10 mil enfermeiros por esse país,
e na nossa sede de treinamento. Por quê? Porque essas competências não vieram com a faculdade. Aí a Lélia falou, mas e o técnico que está se formando enfermeiro? Eu sempre digo, o técnico que conseguir fazer a diferença entre ser técnico e ser enfermeiro, ninguém segura. Esse camarada vai ser um excelente líder. E sabe por quê? Porque ele já esteve no submundo do crime. Ele sabe como derrubar a enfermeira. Ele já participou do complô no postinho de enfermagem. Ele sabe como desestabilizar a enfermeira, fazer ela surtar. Ele sabe todas as técnicas. Ele já viu isso acontecer e, se bobear, ele participou junto. Então, ele tem algo que o enfermeiro, que não foi técnico, não tem. Essa experiência do submundo do crime. Se ele souber usar isso, se ele souber se posicionar como enfermeiro, ninguém segura ele. Muito obrigada, professor Fabrício. Eu queria só fazer uma colocação. Realmente, eu sempre digo, quando eu estou ministrando aula, se você é um técnico de enfermagem, ou um auxiliar de enfermagem, ou um técnico de farmácia, e você está buscando um emprego como enfermeiro, por favor, não coloque essa experiência no seu currículo. Eu estou procurando um enfermeiro. Isso tudo que o professor Fabrício falou é fundamental. Você vai ter uma bagagem, se você quiser, né? Porque você tem que virar chave. Se você continuar com porque a postura não é igual, gente. A postura de uma enfermeira à beira do leito não é igual a de uma enfermeira coordenadora, não é igual a de um gerente, não é igual a de um diretor. As posturas são diferentes. Não adianta reclamar. Então, minha dica do dia. Pelo menos eu acho que vocês não vão me encontrar na gestão de nenhum hospital, porque eu não quero isso mais para mim, eu quero outras coisas. Mas, se vocês me encontrassem e vocês forem um técnico um dia, no currículo, onde a vaga está escrita lá, enfermeiro, não coloque técnico experiência. Sabe por quê? Eu posso entender que você não lê os requisitos da vaga. E nos requisitos da vaga, está pedindo o quê? Que ele tenha formado há 1 ano, há 2 anos, que ele tenha isso. Se lá está dizendo que é importante ter sido técnico, aí você coloca. Do contrário, não coloca, tá certo, gente? Vira a chave. Se não vira a chave, não dá. Eu posso dar, inclusive, um exemplo de uma técnica de enfermagem que eu tive o privilégio de trabalhar com ela, foi a Tânia Ortega, que era uma técnica que me ensinava coisas, como você falou muito bem, professor Fabrício, do tipo assim, Lélia, tá vindo aquele médico ali, faz isso, faz aquilo. Ela me dava umas dicas que ninguém na escola me disse, porque eu estava ali tonta, zonza, toda feliz, dizendo, achando que eu fiz tudo, mas ela me dava dicas de postura. Aquele médico, ele não dá risada não, ele é do bem, mas ele quer que você saiba isso, saiba aquilo. Ela não me ensinou a servir café a ninguém, graças a Deus, porque eu não gosto disso. Servir café não é para mim, nada contra, mas a menina da Copa faz isso com maestria, eu não sei. Mas ela me dizia, ele quer saber o hemograma, ele quer saber... Ela me dava toque, gente, agradeço muito. E tanto que ela, quando virou enfermeira, foi fácil porque ela já tinha uma postura diferenciada. Isso foi muito bom. Mas tudo isso foi para falar o que a Raquel disse, porque agora o professor Laércio, por favor, diga aí, ela fala, o que fazer quando a instituição diz que tem plano de carreira, mas na prática é outra realidade. Raquel, eu vou dizer para você, você é muito boa, hein? Você sabe disso, hein? Você já sabe o que é que a Lélia acha, mas não vou dizer aqui não. Por favor, professor. Muito bem, eu acredito que o controle remoto da nossa vida está nas nossas mãos, né? Nós não podemos, fala-se muito do empreendedorismo na enfermagem. Empreender não é montar só uma empresa. Nós não montamos uma empresa e somos empreendedores. Quando você é enfermeiro, quando você é técnico de enfermagem, quando você já está empreendendo. Empreendendo através do seu nome, quando você tem, por exemplo, um LinkedIn, um currículo muito bem elaborado, uma rede social admirável, então você já está empreendendo, o seu nome. Quando você se preocupa em, de repente, fazer um cartão de visita, você já está empreendendo. Quando você se preocupa onde você está trabalhando, deixar o seu nome ali. Quando você tem, de repente, ali uma insatisfação com a empresa, mas não relata para aquele que não deve ouvir. Porque tem muito isso. Está na faculdade de enfermagem ou é enfermeiro, não tem um plano de carreira na realidade, na prática, e aí eu vou lá e falo para o técnico de enfermagem. Ou seja, vou reclamar para a pessoa que não deveria reclamar. E ali, naquele momento, aquele técnico de enfermagem que trabalha numa outra organização, não vai, com certeza, falar o seu nome lá de uma forma
positiva. Ele vai falar o seu nome lá de uma forma negativa. Então, eu acredito que o primeiro passo é aquilo que o doutor Fabrício falou. É claro que não dá para noite para o dia pedir as contas, porque tem contas para pagar, tem algumas coisas para você poder ali chegar no final do mês e cumprir. Mas eu acredito que nós temos a plenitude e a ciência do que nós queremos e do que nós não queremos na vida. E eu vou deixar aqui uma dica. A melhor época para se procurar emprego é empregado. Porque quando você está desempregado, as organizações, as instituições, elas não te olham com bons olhos. Infelizmente. Muito boa essa dica, viu, Laércio? Isso, para mim, eu fazia muito. Eu testava empregabilidade. Eu não queria sair, não. Para mim, estava bom. Mas eu queria saber se eu realmente era aquela cocada preta toda boa. Então, eu testava. E sabe o que era engraçado? Eu, às vezes, me sentia a melhor. Eu dizia assim, esse hospital não está me dando valor. Eu sou muito boa. Quando eu ia para o mercado, eu via... Uma vez eu fiz uma entrevista... E quando eu cheguei lá, me perguntaram se eu sabia inglês, eu disse que eu sabia o básico. Ela virou e começou a falar inglês. E aí eu fui, Deus me proteja, vamos. Bom, no final de falar inglês e tudo, ela falou o salário, era tipo 3 vezes menos do que eu ganho. Voltei para o meu hospital, murcha, e pensei, tenho que melhorar o meu inglês, tenho que valorizar o meu emprego, tem que buscar formação, porque aí fora o negócio não está fácil. Ele está me pedindo que eu tenha fluência em inglês, mas está me pagando um salário que não cobre o curso de inglês. Olha que coisa interessante, né? Muito obrigada, excelente. É sempre bom a gente ganhar e na formação, né? Porque na graduação, pelo menos da enfermagem, a gente tem algum tempo para estudar administração. Taylor, Fayol, eu estudei isso, mas, gente, vou te contar, não sabia o que eu fazia com isso, não. Porque quando eu fui para o hospital, eu não estudei Taylor e Fayol, não. Eu estudei Toyota, Lean Six Sigma. Foi isso que eu estudei. O que na escola jamais me falaram, e aí eu tive que, para pedir aumento de quadro de profissionais, eu tive que cronometrar tempo de enfermagem, tempo de assistência, coisa que eu não aprendi na faculdade. Então, que bom que tem um curso para ajudar. Eu tenho agora essa pergunta da Maria Aparecida. Dá para dizer que existem competências específicas de liderança que as melhores instituições buscam no enfermeiro? Excelente pergunta. Quem gostaria de responder primeiro, por favor? Posso ser eu. Pode ser, não tem problema. Eu acredito que sim. Então, se você me perguntar, Maria Aparecida, na minha visão, como administrador, como educador, como profissional de RH, o que eu busco no enfermeiro, veja, se eu estou buscando uma posição importante no enfermeiro, num líder, a primeira, na minha opinião, e aí é uma opinião muito pessoal, mas fruto da minha experiência ao longo desses anos todos na área da saúde, é que comunicação é a célula-mãe da liderança. Não adianta você ser a melhor especialista em XYZ, a técnica mais refinada do mundo, se você está numa posição de liderança ou concorrendo a uma posição de liderança e não for uma boa comunicadora, se você não usar todos os veículos da comunicação para poder fazer com que a mensagem chegue do outro lado, que veja, ainda tem enfermeiro que acha que comunicação é o que ele diz. Desculpa, comunicação não é o que você diz. Comunicação é o que chega do outro lado. E muitos gestores não têm essa noção. Acho que basta fazer uma reuniãozinha no postinho de enfermagem e está tudo resolvido. Como se assim caminhasse a humanidade, mas não é por aí. Veja, tanto é verdade que no curso de liderança, só para pegar o gancho aqui, o primeiro módulo, né, com mais de 40 horas, é só para falar das ferramentas de comunicação, como melhorar a minha comunicação. A gente está vivendo um momento de crise, de pandemia, onde as pessoas estão assustadas. Você que está me ouvindo, Maria Aparecida, como gestora, você consegue ler os sinais? Porque pessoas dão sinais. E um bom gestor consegue ler estes sinais, para evitar até algo muito pior. Porque uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito agitada na enfermagem, uma pessoa muito distraída, mata. Então, assim, a gente precisa estar olhando na equipe, precisa estar mais próximo da equipe e usar todas as ferramentas de comunicação que estão ao nosso alcance. O não verbal, né, que eu chamo da BMW da nossa comunicação, né, a gente precisa utilizar bem isso, né, o semblante, os gestos,
Mais do que isso, as palavras que eu escolho, porque as palavras têm um impacto emocional no outro. Se eu fizer más escolhas de palavra, eu crio distância, eu crio animosidades e conflitos desnecessários na equipe. Então, saber escolher boas palavras, saber usar o tom de voz certo na hora certa, tudo isso, pessoal, são técnicas. A gente ensina, você aprende. Então, na minha opinião, existem muitas competências, com certeza o Laércio vai comentar sobre outras, mas eu diria para você, se você não for uma boa comunicadora, você jamais será uma boa líder. Um líder da enfermagem que entra para trabalhar, não conversa com ninguém, só responde as perguntas, entra muda e sai calada, vai lidar com quem? Nem frasquinho de soro, que dirá a gente. Então, assim, saber ouvir, ter uma escuta qualificada, saber entender, né, os sentimentos que não são expressados pela sua equipe, é a base para você poder tomar decisões mais assertivas. Então, comunicação, para mim, é a célula-mãe da liderança. Muito obrigada, professor. Realmente, na prática, eu observava isso e eu vou falar de uma linguagem trivial. Eu costumo dizer o seguinte, que para as instituições, mostre sempre que você está bem, está tudo ótimo, está tudo lindo. Agora, desenvolva mecanismo para não adoecer. Você não pode ficar espanando. Então, ter a habilidade de ficar assim, cara de Mona Lisa, sabe, gente, assim? Você haja, mas mostre que você suporta. Essa ferramenta não está escrita em lugar nenhum, não, tá, gente? É coisa que eu percebi, coisa que eu via, que, assim, as pessoas chegavam mais em caminhos elevados com a postura de não espanar. Espanou, provavelmente você não pode ser um líder. Por favor, professor Laércio, fala na sua linguagem acadêmica, que não é o que eu utilizei. Por favor. Como o doutor Fabrício falou para completar e fechar um ciclo de 3, eu acredito em 2 outras competências para complementar a comunicação. A inteligência emocional e também as competências atitudinais. Quando nós falamos de competências atitudinais, saber tomar decisões e decisões assertivas, gerenciar conflitos, postura, comportamento, é uma competência muito admirada pelos liderados quando olham ali um líder, ou uma pessoa quando está num processo seletivo, numa etapa de um processo de seleção, é muito bem vista. E a inteligência emocional, porque hoje nós sofremos muito com várias situações relacionadas ao processo de saúde e doença, a desvalorização salarial por parte de algumas instituições, mas a inteligência emocional, ela vai disponibilizar para o profissional essas ferramentas que a doutora Lélia pontuou. Automotivação, autoliderança, autoconhecimento. Então, eu acredito que essas 3 ferramentas, a comunicação falada pelo doutor Fabrício, a inteligência emocional e os aspectos, a habilidade atitudinal, ela faz toda a diferença para uma liderança. Muito obrigada por a sua complementação. Eu quero avisar o pessoal que está no Instagram, daqui a 10 minutos o Instagram cai, mas será 2 minutos, será gravado e vocês vão poder entrar na página da Enfermagem da Paixão para poder dar seguimento. Ou venha para a página da Doutrina, Educação e Saúde no Facebook e no YouTube. Pessoal, eu queria avisar para vocês que nós já estamos chegando aos minutos finais. Quem já respondeu, por favor, vamos torcer. Nossa, já temos 23 respostas. Olha, já estamos acabando. Vou esperar só um pouco, vou fazer mais uma pergunta, e aí a gente já vai ir para o final, e aí a gente já vai dizer quem, de fato, foi agraciado nesse sorteio de hoje. Nós já falamos do profissional técnico, nós já falamos da dificuldade de plano de cargos e salário das instituições. Eu gostaria que vocês dessem para a gente alguma sugestão, por exemplo, professor Laércio, sobre como é que o uso da SAI pode ser uma ferramenta de gestão. Porque, olha, eu sei que tem gente do Corém aqui, tem gente do COFIN aqui nos escutando, mas eu vou conversar uma coisa para vocês. Eu não sou da época do SAI, não, da SAI. Eu, quando formei, não tinha isso, não. Era tudo fora da sistematização. E aí eu tive que correr para aprender que negócio é esse. E o pior, eu antes achava que a instituição é que tinha que me dar, eu não ia atrás.
E aí não aparecia SAI, na hora que a gente fazia concurso, começava a falar em SAI, aí eu fui amadurecendo, fui percebendo que se eu não sistematizo, eu estou fazendo as coisas de qualquer forma, eu não estou prestando uma assistência qualificada como o nosso título pede. Professor Laércio, você poderia falar para a gente um pouco daquilo que eu sei que você sabe muito bem, sobre a SAI como uma ferramenta de gestão, especialmente na questão de gestão de crise, e pensar que gestão não é somente de pessoas funcionário. Em atividade ali é gestão do tempo. Então, eu queria que você falasse para a gente, por favor, sobre a SAI. Muito bom, doutora. O que acontece é que nós precisamos observar dois cenários. O primeiro cenário é que o enfermeiro ele precisa identificar que SAI é uma coisa e o processo de enfermagem é outra. Então, muitas vezes, ele está realizando uma atividade, por exemplo, um treinamento voltado para o cuidado, ele está fazendo a gestão do cuidado e, naquele momento, ele está fazendo a sistematização da assistência de enfermagem. Né? Então, ele precisa fazer, esse primeiro ponto é diferenciar processo de enfermagem de sistematização da assistência de enfermagem. Isso é um ponto. O outro ponto é que, muitas vezes, precisamos realinhar algumas nomenclaturas que ficou um pouco mais tradicional e que caiu meio que na banalização. Eu não acredito que seja tão assertivo como algumas instituições utilizam o termo triagem. Né? Porque a triagem, quando você chega lá na triagem, ali está um enfermeiro. E o enfermeiro não faz triagem. O enfermeiro faz consulta de enfermagem. E na consulta de enfermagem eu tenho a classificação de risco, no qual eu vou acolher o paciente e naquele momento eu aplico e pratico a humanização. Porque as pessoas acham que humanizar é quando eu me coloco no lugar do outro, é quando eu atendo o outro como ele gostaria de ser atendido. E não é isso. Humanizar é quando eu atendo o outro como o grau de complexidade dele exige. Eu atendo o outro como ele precisa ser atendido. E isso eu visualizo quando eu estou na consulta de enfermagem. Então, o enfermeiro faz consulta de enfermagem e dentro da consulta de enfermagem eu tenho a classificação de risco. Por quê? Porque triagem, nós não fazemos triagem. Porque senão, infelizmente, quando muitas vezes alguns profissionais ainda acabam sofrendo vamos chamar de chacoteamento, né? O enfermeiro faz consulta? Como assim consulta? É porque nós não nos apropriamos. Nós precisamos nos apropriar. É comum você passar em corredores e ter um consultório. Triagem. E a porta está aberta. Mas do lado tem um consultório médico e a porta está fechada. Então, nós temos um consultório de enfermagem, no qual nós fazemos uma consulta de enfermagem e dentro da consulta de enfermagem eu classifico o risco e eu faço o meu acolhimento. Então, quando nós conseguimos fazer essa identificação, que a SAI é algo, processo de enfermagem é algo, e que eu faço consulta de enfermagem, fica muito mais fácil. E a SAI, ela não é só um instrumento de gestão para o enfermeiro. A SAI é um instrumento de gestão que ela serve como indicadores para toda a organização. Indicador de eficiência, indicador de efetividade, indicador de eficácia, indicador de produtividade, e aí vai afora. Então, eu acredito que nós precisamos muito mais da apropriação daquilo que nós já temos, daquilo que é nosso. Muito obrigada, professor. Para quem não está na área da enfermagem, SAI a sistematização da assistência de enfermagem, só lembrando. Nosso sorteio, quem tinha que responder para participar do sorteio, encerramos agora. O pessoal da Fator RH já vai fazer a avaliação e daqui a pouco a gente já vai saber quem foram os agraciados, tá? Enquanto isso, eu quero lembrar que amanhã não teremos a live da doutrina, que sempre acontece aos sábados, por isso que nós estamos aqui hoje. O tema que seria de acesso vascular será postergado, mas na outra semana nós vamos ter um tema interessante, por favor, não percam, tá? Eu quero fazer essa pergunta aqui para você. Primeiro, professor Fabrício, diga aqui, a Socorro, ela quer saber dicas de como um líder pode manter foco com boas práticas em instituições onde a alta gestão é desarticulada em estratégias. Olha, até mesmo antes de você responder,
eu gostaria de dizer para Socorro o seguinte: Socorro, eu já estou vendo que você fez um diagnóstico importante. E aí, Socorro, vai continuar assistindo isso? Bom, só uma dica. Por favor, professor Fabrício, fala aqui, responde para ela. Qual é a dica? Bom, na verdade, assim, ontem até a gente estava fazendo uma aula inaugural do curso de liderança para enfermeiros, e o meu primeiro slide foi para falar um pouquinho dessa resposta. A grande dúvida aqui é, você se adapta ou você se insere, Socorro? Porque essa é uma decisão, né? Se você se adapta, você vai tocando o barco do jeito que der, porque a autogestão é desarticulada mesmo, porque eu vou tocar minha assistência aqui no meu postinho, com a minha equipe, e fico alheio ao processo em si. Eu me adapto, eu reclamo, eu me conformo, né? Eu fico ali preso nessa resistência à instituição e à autogestão. Se você vai continuar nessa instituição, você tem uma segunda opção, é inserir-se no processo. O que é inserir-se no processo? Primeiro, você tem que ter mais conhecimento, mais ferramentas, você precisa dominar isso, e você precisa entender como é que você vai ajudar o seu superior ou a sua superiora a ser um gestor melhor. Então, na verdade, essa inserção é quase um processo de inversão de papéis, né? Se você tiver mais proximidade, um pouco mais de vínculo, né? Não precisa ser a amigona, né? Mas se você tiver um pouquinho mais de vínculo, um pouquinho de habilidade de comunicação, à medida em que você vai ganhando experiência e ferramentas, compartilhe. Compartilhe com a sua superiora e faça como se a ideia fosse dela. Nunca roube a luz de uma alta gestão desarticulada. Porque na hora que você roubar o holofote dela, ela vem para cima de você e você é expurgada do sistema. Então, assim, uma gestão desarticulada, que é pouco profissional, que não tem planejamento, que não tem ferramenta de gestão, quando alguém na instituição aparece com isso, é como se fosse um sinal de alerta, né? E você sabe que a insegurança, ela se disfarça de outros comportamentos mais agressivos, né? E um comportamento agressivo você está querendo o meu lugar? Então, eu vou dar um jeito de traduzir isso num inferno na sua vida. Eu vou transformar a sua vida num inferno dentro da instituição para você ir embora, ou para eu te demitir, porque a insegurança gera atitudes agressivas. Então, não deixa isso acontecer. Não vai lá e mostra o que você faz, como quem diz, eu faço melhor que você. Não. De repente você tem lá, né? Outro dia eu estava até orientando uma enfermeira aqui no curso, eu falei assim, olha, na situação que você vive, que é parecida com essa, Socorro, leva este planejamento que você fez, que a gente construiu aqui, essas metas, usando a técnica SMART e tal, leva para a tua superiora, mas diz assim, ó, estou fazendo um curso, né, pode usar meu nome, o professor Fabrício me deu umas dicas, mas eu não sei se está certo. Está perfeito, mas você vai lá e seja humilde. Diga, não sei se está certo, eu queria compartilhar isso porque você tem mais experiência de gestão, né? Queria te mostrar para você ver, me dá umas sugestões de como eu posso melhorar, é só um rascunho? Mentira, você já está com a versão definitiva, mas é um rascunho, entendeu? E aí, desta forma, você não tira a luz dela, ela continua se sentindo segura. Você está dizendo para ela, olha, você tem mais experiência que eu, né? Eu quero a tua opinião. E, de repente, nesses diálogos, nessa inserção, você começa a ganhar alguns pontos positivos. A pessoa começa a te ver como alguém que está trazendo novidade, alguém seguro, que não quer roubar o meu lugar, né? Alguém que pode me ajudar a melhorar a gestão. De repente, do curto para o médio prazo, você pode conseguir construir uma ponte, derrubar essa muralha que você tem hoje e construir uma ponte. Mas, para isso, você precisa se inserir, você precisa querer fazer isso. E, antes de tudo, tenha conhecimento, tenha competências para poder fazer bem feito. Não vai de qualquer jeito. Se você fizer errado da primeira vez, já era. Muito obrigada, professor. E você falou uma coisa muito interessante, que é puxar tapete. Será que isso existe? Puxar tapete, Deus do céu. Não vamos falar hoje, porque hoje não vai ser dia disso, mas é só para a gente refletir. Refletir e se fortalecer. Quando você está fortalecido, não tem tapete que te derrube. Se você está fortalecido, ninguém te derruba. Aquele lugar não merece você. Ponto final. Não te derrubou, simplesmente aquele lugar não te merece. Você se fortaleceu e foi para outro canto.
Professor Laércio, por favor, responda para Socorro. Dicas de como o líder pode manter um foco com boas práticas em instituições onde a alta gestão é desarticulada e estratégica. Com essa pergunta, a gente vai para considerações finais e depois a gente já vai falar o nome das pessoas que foram sorteadas. Tá bom? Professor Laércio, por favor. Muito bom. Antes eu gostaria de fazer um convite, porque nós teremos o ENENF 2020, o Encontro Nacional de Enfermagem, que vai acontecer na semana do dia 24, 25, 26 e 27, agora de agosto. Então, no dia 25, eu estarei coordenando uma mesa onde nós vamos falar sobre o empoderamento da enfermagem. Então, eu faço esse convite a você que está aqui na página da Enfermagem da Paixão. É só você acessar, e você também está aqui no YouTube, no Instagram, é só você acessar ENENF 2020. É muito fácil, você pode fazer inscrição, vai ser online, ao vivo e gratuito. Você não vai ter nenhum custo, a não ser aquele de entrar na aula, pegar um caderno e anotar todas as dicas, os insights e os gatilhos que você vai ter por uma sequência de especialistas, e está muito legal esse encontro. Tá? Agora, voltando aqui, doutora Lélia, eu acredito que hoje, o que muitas vezes nós observamos em algumas pessoas que não têm um nível de maturidade, nós precisamos entender que existe uma maturidade emocional. E essa maturidade emocional significa que não é porque a outra pessoa tem um cargo maior ou que tem uma idade maior que a minha, que ela tenha um nível de maturidade emocional maior do que o meu. Então, quando nós conseguimos identificar que algumas pessoas precisam do destaque, precisam do holofote, precisam do brilho, eu também concordo com o Dr. Fabrício. Trocar uma ideia de que o que você acha que eu deveria melhorar nesse projeto do que você me pediu? O que você acredita que eu posso complementar? Você acha que seria interessante eu pensar, porque eu sei que é para que ela pense, mas será que seria interessante eu pensar em alguma ferramenta para melhorar esse processo aqui? Porque ali ela vai identificando que você sempre está ali pedindo a ela o que ela precisa, que é um processo de permissão. Às vezes, essa pessoa veio de um processo de desenvolvimento e ela não ressignificou algumas coisas. Eu tive um caso de um profissional no qual ele era um gestor, mas ele veio de uma família onde a mãe, ela acabava dominando a casa. Ele tinha 3 irmãs, um único filho mais novo, né, caçula. As irmãs dominavam a casa depois de uma época. E aí ele casou com uma mulher e ele tem 4 filhas. E aí a mulher e as filhas dominam a casa. E hoje ele está ele está comandando mulheres, onde ele é o único homem. Então ele não ressignificou aquilo. Então para ele, o que vocês vão pastar na minha mão? Vocês agora vão ter que comer o pão que o diabo amassou. E é ressignificar algumas coisas. Então eu acredito muito nesse processo. Tanto o processo de canalização da comunicação, da ressignificação e da maturidade emocional. Muito obrigada, muito boa a resposta de vocês. Eu queria aproveitar e dizer o seguinte: Paulo Roberto, que é psicólogo e sempre nos acompanha, ele sempre dá umas gotas muito importantes, umas pílulas maravilhosas para a gente. Ele disse, coaching para todos, concordo plenamente. E eu complemento esse coaching da seguinte forma: terapia. Existe uma coisa chamada bullying, de baixo para cima também. Você, líder, que não está preparado, você pode sofrer. Se você não se conhece, você pode sofrer. Então, você precisa se fortalecer. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição. E eu já estou aqui com o nome dos ganhadores. Já está aqui comigo. Eu só vou falar no final. Eu só gostaria agora, por favor, professor Fabrício, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e, na sequência, o Laércio fizesse as suas considerações finais e aí sim eu vou informar o nome dos ganhadores, os sortudos do dia, tá bom? Por favor, professor Fabrício. Perfeito. Eu queria deixar alguns pequenos insights. Primeiro, que a gente falou muito aqui de liderança, de competências, de gestão, e eu sempre digo que liderança não é posição, liderança é ação. Não adianta você ocupar uma caixinha do organograma dentro da instituição.
Não é isso que te fortalece, não é isso que constrói resultados. Aliás, tem muito líder ainda que tem aquela imagem de que eu construo o resultado, né, do meu setor, da minha área. Lamento te dizer, mas não é por aí. Você não constrói resultado do seu hospital. Você constrói um time. E o time constrói o resultado do hospital. Essa é a grande realidade. Não são pessoas que constroem resultados. Então, se liderança é ação, né, e você precisa ter as melhores competências para agir, claro, eu faço um convite aqui para todos, né, de avançarem nas competências, como o Paulo mesmo falou, tem que investir, como o Laércio, a Lélia comentaram, a gente tem que ser dono da nossa carreira, eu não posso terceirizar isso para o RH do meu hospital, para a educação permanente ou continuada, como queira chamar, não, sou eu, né? Então, é por isso que a gente sempre acreditou na educação como, não como a melhor ferramenta. A educação não é a melhor ferramenta para mudar as coisas. A educação é a única ferramenta, né? Se eu não investir nos meus conhecimentos, nas minhas competências, ninguém fará isso por mim. E aí, aquele hospital que eu queria, que eu desejava, como a Lélia falou, jamais estará nos meus planos, jamais será, né, um sonho realizado. Então, a gente tem que construir a nossa história, a gente tem que buscar desenvolver essas competências, e a Fator RH sempre vai estar ao lado dos enfermeiros, né? Como eu disse, a gente foi o primeiro curso em 1996 que nós criamos para poder fortalecer essas competências de gestão e liderança. Por isso, assim, para fechar o nosso cenário, né, falando da crise que a gente está vivendo, cenários desafiadores, que é o motivo dessa live, eu sempre digo, nenhum mar calmo fez bom marinheiro. Nós temos que passar pela tempestade, nós vamos sofrer, eu sei que tem enfermeiro que se fecha no banheiro e chora, ok? Acontece mesmo, mas a gente precisa entender que a gente tem que fazer alguma coisa diferente para o barco não afundar. Só sentar e chorar não resolve, ok? Não adianta pensar, não, quando a pandemia passar eu vou me capacitar, Fabrício. Quando a pandemia passar, você já perdeu a oportunidade, ok? É agora que você precisa para poder cuidar melhor da tua equipe, porque quando a pandemia passar, a tua equipe ainda vai estar inteira. Senão, a gente vai ter um pós-guerra dentro do teu setor, ok? Gente amputada, né, o psicológico destruído. Então, se você precisa se fortalecer, não é depois da pandemia, quando tudo voltar ao normal. Primeiro que esse normal nunca será mais tão normal assim. Segundo, que é agora que a gente tem que começar a construir, né, o nosso futuro. Aliás, né, existem duas batalhas acontecendo para você que está me ouvindo agora, para todos nós que estamos aqui. A batalha do presente, que é o meu dia a dia lá na enfermagem, lá no hospital, lá na farmácia, com os meus processos diante de uma pandemia. E essa é a batalha do presente que eu tenho que lutar. Mas tem uma segunda batalha acontecendo ao mesmo tempo, lá no futuro. E é como é que nós vamos sair no pós-pandemia. E isso eu preciso pensar agora, não depois. Depois, já foi. Muito obrigada, professor. Realmente você fez uma associação muito boa com o nosso tema. Eu posso garantir para vocês. Uma colega hoje até me disse assim, Lélia, tem muita gente procurando emprego. E eu disse para ela, esse é o problema, procure um trabalho, mostre suas habilidades, porque esse é o momento, e o momento agora está fervilhando mais por novas habilidades. Aquilo que até ontem era super comum, usual, talvez hoje não seja mais. Por favor, professor Laércio, suas considerações finais. O doutor Fabrício falou muito bem. Existem as duas batalhas, né? Do hoje, né? E do futuro. E eu complemento. Existem mais duas outras batalhas. A interna e a externa. A interna, que são as suas emoções, as suas frustrações, as suas indignações, sentimentos, muitas vezes, de eu posso fazer mais. E a externa, onde o ambiente, muitas vezes, e o cenário que é desafiador, muitas vezes não me deixa. E aí eu gostaria de deixar aqui um convite. Domingo agora, às 19 horas, eu vou fazer uma aula online, ao vivo, gratuita, falando sobre os fatores que fortalecem o emocional do enfermeiro. Então, se você quiser acessar essa aula, acompanhar, vai ser muito legal, vai ser uma aula muito produtiva. Eu deixei aqui, do lado do meu nome, o meu Instagram, Laércio Neves _. É só você clicar no link da bio e você vai cair num grupo e minutos antes da aula eu vou enviar o link para a aula, para a sala virtual. Então eu acredito muito
que nós precisamos trabalhar o aspecto que está dentro de nós, que é o aspecto que nos impulsiona, ressignificar algumas situações, parar de falar que temos pontos fracos, não, nós temos pontos a melhorar, e de que forma que nós estamos trabalhando esse a melhorar. Como já dizia Aristóteles, né? A excelência não é um ato, a excelência é um hábito. Então, todos os dias nós precisamos evoluir. Muito obrigada a todos vocês, foi muito bom estar essa noite aqui com vocês. Por favor, professor, pode falar? Eu preciso só dar um recadinho para uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, que é a enfermeira Nelma, que você falou que está no Canadá. Eu nem sabia que ela estava no Canadá. Encontrei a última vez a enfermeira Nelma em Luanda, em Angola, num trabalho que nós fizemos lá com os hospitais de Luanda. É uma pessoa muito querida, foi uma das primeiras enfermeiras que fez o curso de gestão e liderança da Fator RH. Eu vi que você mandou umas mensagens aqui para mim, Nelma, de coração. Seja muito feliz aí no Canadá, né? Tem uma lembrança muito boa de gente comendo lá no restaurante em Luanda, de frente para o mar. Obrigado pelo carinho. Tá dado o recado. Muito obrigada. Eu penso que, mais uma vez, nós fechamos nossa live com chave de ouro, pois a Marlise, que é uma gestora de um grande hospital, ela fala, fantástico, parabéns a todos. Então, quando uma gestora fala isso, gente, acabou. É só a gente agora dar uma olhada na pesquisa de satisfação que todos fizeram e agradecer a todos vocês, tá bom? Então, eu agradeço muito. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Gente, a pandemia não acabou, gente! Se protejam, protejam quem vocês amam e até quem você não ama. Se protejam, gente. Vamos continuar nos protegendo e protegendo a todos que a gente ama. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.